Fala pessoal, aqui é o Henrique do Lima Chess e hoje a gente vai ver dois mates bem básicos, né? É um vídeo mais voltado para iniciante. A gente vai ver o mate de rei e dama contra rei e o mate de rei e torre contra rei. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender, porque não adianta nada a gente ficar estudando abertura, ficar estudando tática, ver um monte de vídeo, de tutorial na internet e a gente não sabe fazer o mate mais básico que tem, né? Então, basicamente, nessa posição, a primeira de rei e dama, né? O nosso objetivo é levar o rei adversário para um dos cantos. Então, a gente pode usar a nossa dama para cortar esse rei. A gente não quer deixar ele ter acesso a essas casas, porque cada vez mais ele vai ser empurrado para o canto do tabuleiro. Então, quando ele joga rei aqui e rei aqui, a gente vai tranquilamente trazer o nosso rei para perto do rei dele para apoiar esse mate, né? Então, aqui, checkmate. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de posição é para não afogar o rei adversário, né? O que seria afogar? Então, tá aqui o rei dele acabou de ir para o canto. Se a gente jogar a dama aqui, a gente acaba tirando essa casa e essa casa, porque a dama controla todas essas casas. E o rei dele fica sem lance. E no xadrez, quando uma das partes não tem nenhum lance, sem que seja uma posição de cheque, configura o afogamento, ou seja, ele não tem nenhum lance. E isso daqui é um empate no xadrez, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não restringir demais esse rei. Ele precisa ter algumas casas para continuar se mexendo, né? Então a gente vai ver a barrinha ali, ó. Na hora que a gente joga o dama aqui, a barrinha fica igual porque empatou o jogo. Então o nosso objetivo é trazer o rei e eventualmente a gente dá esse mate. A gente acaba ganhando o jogo. Então basicamente a dama sozinha ela consegue empurrar o rei para o canto. Existem algumas outras técnicas. Então, por exemplo, nessa posição aqui, que é a vez das pretas, quando ele joga aqui, se a nossa dama estiver perto do rei dele, a gente pode simplesmente ir copiando o que o rei dele está fazendo. Porque naturalmente isso vai restringindo e vai empurrando o rei para o canto. E aí, eventualmente, quando ele for para uma coluna ou para uma linha, a gente pode simplesmente ir lá e cortar o rei em definitivo, e agora ele naturalmente vai ser empurrado para aquele canto. De novo, só tomando cuidado para não afogar o rei dele, né? Aqui a gente tem que começar a trazer nossa dama e eventualmente a gente dá o mate. Então a gente percebe que a dama sozinha, ela consegue empurrar o rei para o canto. E a gente vai ver que no nosso próximo mate isso é um pouco diferente. Então eu vou colocar aqui uma nova posição, definir posição, vou colocar aqui, a gente tem um rei branco, uma torre branca e um rei preto. E da mesma maneira que a gente fez com a dama, a gente vai usar a nossa torre para cortar o rei dele. Então o rei dele atualmente está cortado aqui, né? Ó, e a gente vai usar a nossa torre para colocar ele dentro desse quadrado aqui. Ele não consegue mais sair daqui, né? E aí, funciona mais ou menos assim. Toda vez que a gente tiver uma oportunidade, então, por exemplo, imagina que ele joga rei F6 aqui. Se a gente tiver a oportunidade de cortar mais uma linha ou uma coluna, a gente vai tirar essa linha, essa coluna. Mas a nossa torre, ela não consegue fazer isso sozinha. Então, quando a gente está aqui, se a gente tentar dar esse outro cheque aqui, ele simplesmente vem para o outro lado e aumentou o número de casas que ele tem, né? Então, toda vez que a gente não tiver um lance que corta o rei dele, a gente vai simplesmente mexer o nosso rei para forçar ele a se mexer. Então, ele continua restrito, ele não consegue passar aqui, e ele vai ter que dar um passo para trás. E aí a gente novamente vem e corta o rei dele. E aí, imagina que ele joga aqui. A nossa torre não consegue cortar o rei dele, porque se a gente jogar aqui, a gente vai estar simplesmente pendurando nossa torre. Ela vai ficar sem defesa, porque ela precisa da ajuda do nosso rei. Então, toda vez que a gente não tem um lance para cortar, a gente simplesmente encosta o nosso rei. Aí imagina que ele volta nessa posição, porque ele está querendo dizer, ó, eu voltei aqui de novo, você de novo não tem nenhum lance que me corta, né? Então, se você voltar aqui, ele vai simplesmente voltar. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai continuar perto, mas indo em direção ao canto que a gente quer dar o mate. E aí, na próxima vez que ele cortar, que ele sair com o rei, a gente entra com o nosso rei. Porque, de novo, a gente não tem nenhum lance que corta o rei. Se a gente jogar a torre aqui, o rei dele simplesmente pode tomar a nossa torre. Então, a gente, de novo, encosta o rei. Ele vai ser forçado a se mexer. E na hora que ele se mexer, de novo, a gente corta o rei dele. E aqui o rei dele pode voltar, tá encostando na torre. De novo, a gente tem algum lance para cortar o rei dele? Não tem, né? Então a gente vai simplesmente mexer o nosso rei e tem que continuar defendendo nossa torre, né? Porque a torre sozinha não empurra para o canto. Então, se a gente fizer um lance tipo esse aqui, para passar a vez, ele vai simplesmente tomar a nossa torre. A gente precisa manter o nosso contato com a nossa torre. E aí, na hora que ele sai, de novo, a gente coloca ele num quadrado ainda menor. E aí, vai lá, a gente continua a mesma técnica, não consigo cortar o rei dele, então vou lá e mexo meu rei de novo.
E aí, eventualmente, ó, consigo cortar o rei dele? Ainda não. Então, eu vou lá e mexo meu rei de novo, sempre indo em direção ao canto que eu quero dar o mate. E eventualmente a gente vai conseguir essa posição aqui em que ele vai para o canto, e a gente simplesmente vai lá e dá mate, tá? A gente poderia estar nessa mesma posição, só que na vez das brancas, né? Então, imagina que a gente estivesse nessa posição aqui, ó. Imagina que estivesse nessa posição aqui, ó. A gente conseguiu encostar o nosso rei agora, e aí ele trouxe de volta o rei. E agora a gente não tem o mesmo mate, né? Porque se a gente jogar a torre aqui, ele simplesmente toma a nossa torre, né? Então, nesse tipo de posição, a única coisa que a gente vai fazer, a gente pode só cortar de novo, como se estivesse cortando, né? E aí, na hora que ele joga o rei aqui, a gente dá o mate. Mas na verdade, o que a gente está fazendo aqui é passar um tempo, né? A gente poderia jogar a torre em qualquer lugar nessa linha, porque a gente só precisa tirar essa casa do rei dele para forçar o rei a ir lá para o canto e a gente dá o mate. Então, ou seja, resumindo, né? A dama e o rei conseguem. Eles não precisam se articular. A dama sozinha consegue empurrar o rei lá para o canto. Enquanto a torre não. A torre ela precisa do apoio do rei, porque o rei adversário consegue encostar nela e obrigar ela a recuar. Então, se o rei branco não estiver do lado da torre, eles não conseguem empurrar para o canto. E a regra de ouro é simplesmente a gente ir cortando, e sempre que não puder cortar esse rei, a gente mexe o nosso rei na casa que fizer mais sentido, né? Ou indo em direção, ou simplesmente passando um tempo, né? Então, por exemplo, nessa posição aqui, a gente só passa um tempo. Na hora que ele permitir, a gente entra com o nosso rei. E se ele for para cá, a gente simplesmente corta mais uma vez, não deixa o rei dele sair desse retângulo. Então são dois mates bem simples. Eu acho que a maioria do pessoal sabe fazer esse mate. Às vezes alguns sabem até por intuição, nem pararam para pensar como que faz o mate. Mas eu acho importante esse primeiro passo, até para se a gente chegar no final desse que é completamente ganho, a gente saber converter a posição. Eu espero que tenham gostado, quem é iniciante. Às vezes o pessoal não é tão iniciante assim, mas conforme a gente for progredindo nesses vídeos, a gente vai aumentando o nível, vai falando sobre como treinar, sobre outros aspectos do jogo mais complexos que esse. Por enquanto, eu queria mostrar esses dois finais para vocês. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe sua curtida para ajudar a gente e até a próxima. Valeu!